Fala aí, rapaziada. Primeiro vídeo do ano, pô. Primeiro vídeo do ano. Boa noite. Eu vim gravar esse vídeo porque eu não vejo nego reagindo à entrevista e eu achei essa entrevista bacana. Vamos rolar o vídeo aí. Facebook, now known as Meta, as a front end engineer specifically, they typically give you a couple of algorithm style interviews as well as a couple of front end specific interviews. And so today we're going to be doing just that. I'm going to be putting Inclusive, o canal desse cara é muito bom. Tem muito conteúdo bom. Connor to the test. A lot of you might know Connor as the creator of Front End Expert, the front end interview prep course on Outro detalhe é que o vídeo é muito grande, eu não vou reagir a tudo isso, então Algo Expert. By the way, deixa eu dar if you're a uma front end polada aqui. categories and their questions, so you can kind of ignore everything that's above it. And Okay. I have pre-written some CSS and HTML for you. You don't need to worry about the CSS at all. I'll just give you class names that you might need to use in the code. But here you're really going to be concerned with JavaScript. So if you go to the Google Doc that I shared with you before the interview now, you will see on the first page a bit of data that's going to be relevant to you for the interview. So the first piece of data that's going to be relevant is this API base URL that you see at the top. This is going to be an API endpoint that you need to hit and get data from. What it's going to return to you. Pelo que a gente tá vendo, né? Tem uma APIzinha de questões, vem um array e praticamente é para renderizar, mas vamos ver como é que vai ser. Is a list of questions that you're going to want to render on the page. Now, the form or the structure of the questions is going to be this data that you have right underneath, the one that you're highlighting exactly. You can see that every question is an object. It's got a category name. That's going to be the name that you're going to want to render in the columns. And then it's going to have a name. That's going to be the name of the question that you want to render on the page. And then it's going to have an ID. This is a unique identifier. You don't really need to worry about it for now, but just know that it's there. And so finally, underneath this, you can see some HTML. This is the structure of the HTML that you want to render on the page. Every category is a div with a category class, so pretty straightforward. It's got an H2 heading with the name of the category, like HTML or CSS. And then every question is within the category div. Every question itself is a div with a class question and a H3 heading of the question. Vamos ver. Ó, o maluco já tá codando, vamos And I'll ver. just call it fetch questions. Se ele usar o fetch API é GG, hein? Okay, so in this function, we need to first call fetch. Aí falei, ó. And I take it this is just a GET request, and we don't need any like parameters to the URL, anything like that. Yep, no parameters, just a GET request. Cool. So we can just say fetch the Por padrão, quando você não passa nada, ele já vai um getzão, então é GG. URL that you gave me, and we'll need to await this. So let's say const response Ele só vai ter que botar um await, né? Mas acho que ele vai botar agora. equals await fetch, Hum, and then boa. the response is going to be Aí vai ter que chorar no tem, né? Tem jeito. JSON. So we can say const questions equals await response.json. And are we okay with not doing any like Isso daí é bem mais tranquilo, tá? Mas se você quer validar, tá? Se você busca uma validação em toda promise, né? Em JavaScript, tu consegue dar uma chorada no tem, que aí você consegue validar o status code. Por que eu digo isso? Porque esse código pode quebrar facilmente, porque ele já tá pegando um resultado que talvez não dê boa, entendeu? Então é sempre bacana você trabalhar com erro em promise. error handling here? Can we just assume that this is going to return a 200 and everything's okay? Yep, for the sake of the question, don't worry about network issues or other issues like that. Okay, cool. Sounds good. So this should be this array here. All right, so let's start by just returning that here. So we can say return questions. So this will return that array. And then we also are going to want to take these questions and transform them, like I said. So let's make another function that is going to take in the questions and return them in this sort of transformed way. So we can say function
essa função aí que ele vai construir, o inner HTML, é porque esse desafio ele é bem tranquilo, né? And let's call this, I don't know, let's say get questions by category. Mas é bem tranquilo entre aspas, né? Porque tem um monte de regrinha que ele falou no início do vídeo, né? Categoria, questão, resposta, enfim. Inclusive eu não vi, ele tinha colocado ali na segunda página do Google Doc, mas eu não vi não, pra mandar a resposta. Pra saber se tá certa, né? Porque aí é só a questão. Okay, and this will take in the questions, which is that array. And let's see, so we need to, first of all, iterate through the array and add Ali, ó. Aquelas submissions ali, ó. to some object based on the category. So we can first of all create the object. So const questions by category is going to be equal to just an empty object to begin with. And then we can loop. Mas aí que tá, rapaziada. Se ele que quer. Dificilmente, tá, rapaziada? Vocês vão ter que definir uma constante vazia, né? Geralmente a gente define uma let e depois muda o valor do dado. Dificilmente tu vai criar. Eu acho que mais certo seria ele botar uma let, mas vamos ver. Loop over the questions. So let's say questions dot for each and for each question. Ele vai iterar erradão, quer ver? Make an arrow function. So what do we need to do here? So we need to add 2 questions by category at the category as the key, but we need to know if that's already there or not. So we can say if questions by category, and we need to do, I guess, has own property. So we can say if it's the object dot has own. Pô, mas aí que tá, rapaziada. Ele tá validando se tem alguma propriedade, mas, cara, tá vazio. Vamos ver o que ele vai fazer, vamos ver. Tô julgando o cara, mas pô, nem sei o que ele vai fazer. Maybe it's just questions by category that has own property. I always forget if it's part of the object class or just like this, but has own property. I think it's this. We'll see in a moment, I guess. See if this works. So we need to take in the question category. So we can say question dot category. Okay. So Pô, mas isso daí tá me deixando ansioso. Eu quero ver o que ele vai fazer. Porra, molecote. Desculpa o palavrão, rapaziada. Era pra fazer um let, pô. Sabia que ele ia iterar. Isso daí pô, sabia que ele ia iterar. Mas também, pô, não jogo o cara, né? Pô, a pessoa fica nervosona. Eu ficaria nervoso pra caramba. Deixa eu ver, a minha ansiedade não deixa. so I don't have to keep going back and forth. And we can say div and 3. And then we need to set the text content of that h3. Pulei demais. Vamos ver. Tá criando a categoria, beleza. Criando uma div. Aí tá adicionando uma classe, que é category, beleza. Tá. So h2 actually div dot. So const questions, the actual. Okay, so yeah, we need to append to the category. We need. Mas tipo assim, pessoal, entrevista assim, desse nível, é muito brabo. Porque eu já passei por uma, passei na época, só que, cara, foi sinistro. Foi sinistro. Era. Era um desafio de manipulação, cara. Não era nem tipo, dar um get no API e retorno de dados. Era uma manipulação sinistra, tipo aqueles desafios de JavaScript. Sabe, tu pega um número e faz isso e faz aquilo. Cara, era bizarro. Não tinha contexto, vamos dizer assim, por hora, tipo, o comum. Tu pega uma informação e mostra em tela. Não tinha muito esse contexto. Cara, parecia que eu tava num teste de matemática. Graças a Deus consegui fazer, mas muito nervoso, porque tô na frente do cara, tipo, o cara pede pra ligar a câmera pra ver se tu não tá e tal. Tipo, foi bem, tipo assim, sei lá, estranho, mas ao mesmo tempo foi muito novo, né? That let's see,
let me look at the. Okay, so we need an h2 with the. That was a unique identifier, even though you didn't use it so far. Did it? I don't think this other fetch call is going to happen until the first one finishes. That's correct. So let's see, we can do. Cara, inclusive, cara, esse teste aí, eu sou contra. Ah, mas por que você é contra? Porque, cara, 90% dos casos, você não vai ter que ficar fazendo pair programming com alguém, tá? Então, às vezes, tu tá nervoso e, cara, a pessoa busca no Google, então, tipo, a pessoa fica receosa de, tipo, esqueci alguma coisa. Não vou buscar no Google porque eu tô na frente da pessoa, enfim. Eu sou um pouco contra. O que eu sou a favor é teste técnico, mas também depende, porque, cara, se tu pegar GitHub de certas pessoas, tipo, o meu GitHub também é cheio de projeto, cara, não precisa, entendeu? Tu vai pegar uma pessoa, tu olha o GitHub, se tiver um GitHub bem completinho, cara, é mais que suficiente, tá? Então tu vai fazer a entrevista, o cara vai te entrevistar, vai fazer as perguntas, vai ver teu GitHub e é isso, entendeu? Por isso que eu falo, rapaziada, cara, deixa o GitHub top, entendeu? Sobe os projetos lá. Sobe os projetos. Projeto open source que você ajuda, projetinho pessoal. Sobe. Porque aí, cara, o recrutador e o avaliador técnico, ele vai ter uma noção, né? Ele vai falar, porra, a pessoa fez esse projeto muito top e tal. Então a pessoa já vai ter essa noção. Instead, was it promise.all, I believe? Yep. Which takes it. Cara, isso daí é uma das coisas que eu vejo poucas pessoas falando, tá? Sobre a Promise. Isso aí é um vídeo que eu vou fazer, tá? Eu acho bem bacana, Promise em JavaScript. In, I believe, is it just taking an array of. Mas basicamente, o que esse métodozão aí, Promise All faz? Cara, tu consegue passar um array de promises. Promise é uma promessa, né? Como o próprio nome diz. Então, por exemplo, tudo que é assíncrono é uma promise em questão, tá? E ela pode dar sucesso ou erro. E aí tu quer fazer um encadeamento, tá? Mas existem formas melhores de fazer esse encadeamento também. The promises. Yep, it's an believe array of that's what it's going to do. promises. Yeah. Yep. Cool. So we can pass in both of our calls to fetch like this. Eu vou fazer a segunda parte, tá? Vou fazer a segunda parte desse vídeo e já vou trazer uns assuntos maneiros, cara. Eu acho, tipo assim, por mais que eu não goste muito, eu acho maneiro e tal. É uma baita pressão fazer teste assim. Mas me perguntem se vocês gostaram do vídeo, se estão gostando, que aí eu trago mais. Mas com certeza eu vou trazer a parte 2. Valeu, rapaziada. Tamo junto.